Sejam bem-vindos ao podcast Saúde e Bem-Estar, o seu podcast para uma vida mais saudável. Eu sou Fernanda Santana e hoje estamos recebendo o oftalmologista Dr. Danilo Rolim. Seja bem-vindo ao nosso podcast Saúde e Bem-Estar. Obrigado, bom dia. Eu queria começar sabendo como que foi a sua escolha pela medicina e depois pela oftalmologia. Quando fui fazer o vestibular pela primeira vez, eu tentei medicina e não passei. Fiquei um pouco frustrado, conversei com meu pai e eu gosto muito de matemática. E fui fazer outra faculdade, fiz uma faculdade chamada Ciências Atuariais, que lida muito com estatística, previdência. E no primeiro período já falei para meu pai que não era aquilo que eu queria, trabalhar atrás de um escritório, ia trabalhar ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, em alguma multinacional. E meu pai falou, não, então tenta o vestibular de novo e pode tentar para particular que eu pago. Aí tentei o vestibular, passei e fui fazer. Fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. Meu pai já é médico, já acompanhava, entrava em cirurgia com ele, sabia que é aquilo que eu queria, minha irmã é médica. E passei e fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. Fazia medicina de manhã de tarde e ciências atuariais à noite. Em algum momento você pensou em seguir a outra carreira também? Chegou a atuar na outra área ou você só quis realmente concluir o curso? Não, sim, no primeiro período eu arrumei um estágio na rede ferroviária, lá no centro do Rio, e fazia o estágio de manhã e de tarde e a faculdade à noite. Aí quando acabou o primeiro período, eu fui estudar para medicina, então fazia o pré-vestibular de manhã, o estágio à tarde e faculdade à noite. Aí eu passei, aí em fevereiro, comecei a medicina de manhã e de tarde e fiz 3 anos da outra faculdade à noite junto. E só concluí, só exercício e sei 1 ano de estágio. Aí quando terminou, a medicina tomou conta realmente ali do seu tempo. Ah, sim, medicina e hoje não exerço, não faço mais nada atuo ela na minha clínica. Tem uma clínica, então a parte contábil, a parte financeira acaba ajudando na minha clínica essa parte. E a sua vida acadêmica, como é que foi? Você morava aqui em Araruama, foi morar no Rio, ou você já morava no Rio? Como é que foi esse período? Eu morei em Niterói, fui morar em Niterói com 17 para 18 anos, para fazer o 3º ano. E continuei morando em Niterói e voltei para cá com 36. Então fiquei 18 anos lá, mais ou menos, e 18 aqui. Já morava em Niterói por conta da outra faculdade, que a outra faculdade era no Rio e voltava todo dia. Quando acabei a faculdade, fiz residência, acabei tudo, fiz fellow, aí voltei para Araruama. E dentro das suas áreas de especialização, em que áreas você se especializou dentro da oftalmologia? Então, aí acabei a faculdade, fiz a residência em oftalmologia e me especializei lá mesmo no Fundão em oftalmopediatria e depois fiz um fellow de catarata. Tá? Fiz 2 anos de fellow catarata no Hospital do Olho de Botafogo e no Hospital do Olho de São Pedro da Aldeia. E agora também estou fazendo na Clínica do Olho, Dr. Tanuri, lá em Petrópolis. Estou operando com ele lá. E dentro da oftalmopediatria, o que te levou a se interessar por essa área? É a falta de profissional. Tá? Hoje você vê muito poucos profissionais, tá, atuando na área da oftalmologia pediátrica. Aqui na região não tem. Então, durante a residência, eu procurei ter um foco muito grande nessa parte. Operei, a gente atendia muita criança, porque lá no Fundão a gente tem um hospital só de pediatria do lado. E então a gente atendia lá todo dia e ajudava. E na região não tem. E eu vejo que cada vez mais está aumentando o número de crianças com problemas, o autismo, o TDAH, e a maioria usando óculos. Tá? Isso tudo é por conta de tela. Tablet, celular, televisão nem tanto, mas tablet e celular. Isso me comoveu muito, porque eu falei, tem sobrinha, tenho sobrinho, vou ter filhos, então vou tentar mudar isso. E falando dessa área dentro do atendimento de crianças, qual é o ideal que os pais levem pela primeira vez o filho ao oftalmologista? Então, geralmente os pais levam quando o pediatra indica, tá? Isso não é o correto. O correto é levar recém-nascido para fazer o teste do olhinho. Se fez na maternidade, ok. Se fez na maternidade, vai levar com 6 meses depois. Se não fez, levar recém-nascido, eu peço para levar sempre depois da primeira vacina. 45 dias depois da primeira vacina, porque a clínica, o consultório fica cheio e vai ter contato com várias pessoas. Então, tomou a primeira vacina, espera 45 dias e leva. Depois disso, caso esteja tudo bem, de 6 em 6 meses, tá? Se tiver alguma alteração, durante a consulta a gente fala, vai ter que voltar com 1 mês, 20 dias, 1 semana, mas caso esteja tudo bem com a criança, de 6 em 6 meses até os 3 anos, estando tudo bem, aí 1 vez por ano.
E quais são os principais problemas oftalmológicos que as crianças costumam apresentar? Os principais, a maioria esmagadora que eu tenho na minha clínica é a miopia. A miopia é provocada pelo uso de tela excessivo, tá? É celular e tablet. A maioria das crianças hoje usam celular e tablet. Hoje você não vê mais uma criança lendo gibi. Na minha época a gente tinha gibi. Então você ou ia numa clínica e no consultório médico tinha revista para a gente ler. Hoje não tem mais isso. Tá? Na minha clínica não tem revista, mas tem brinquedo para as crianças ficarem brincando. Tá? Tem uma parte lá só de do espaço kids. E o uso de tela excessivo dá miopia, tá? O olho vai se acostumando com aquela visão de perto, esquece a visão de longe, você vai tendo mais grau para longe. Então, a maioria hoje esmagadora é provocada pelo uso de tela. A Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, ela pede para usar a televisão depois de 2 anos. Celular e tablet, nem pensar. Se depender de mim, se tiver tudo bem com a criança, depois de 10, 11 anos. Antes disso, nem pensar. E quando a gente fala da questão da miopia, para a gente poder entender qual é a diferença, por exemplo, por que a TV não faz tanto mal, por que ler um livro não faz tanto mal e por que a tela provoca esse efeito tão nocivo na visão da criança? A televisão, por exemplo, a televisão fica numa certa distância, tá? Nem que a criança mais nova, ela gosta de sentar mais perto da televisão. Isso é normal. Mas não chama tanta atenção, por exemplo, ela vai no banheiro, ela não vai levar a televisão e vai no banheiro. Ela vai almoçar, ou a mãe chama, ela não leva a televisão e vai lá falar com a mãe, tá? Quando ela está com o celular, ela vai no banheiro, ela leva o celular. Ela vai almoçar, ela leva o celular. Ela está olhando para o celular, a mãe chama, ela não desvia nem o olho, ela continua olhando o celular e responde à mãe. Quando está na televisão, a mãe chama, ele tira o olho e olha para a mãe. Ele vai fazer alguma coisa, correr atrás do bichinho de estimação dele, ele não vai correr com a televisão na mão. Tá? Isso tudo influencia o tempo que você passa ali. E o livro você não fica tanto tempo, tá? Leandro, você não vai ficar 3, 4 horas lendo o livro, ainda mais uma criança. Tá? E a miopia, no caso, seja causada, que a criança já tenha ou causada pelas telas, ela tem tratamento, ela não tem? Como que é feito esse tratamento? Hoje em dia tem vários tratamentos. Ontem mesmo atendi uma criança que o pai não era míope, a mãe não era míope, o irmão não era míope, ela tinha miopia, usava o celular desde 1 ano de idade, ela tinha miopia, estava com 5, ontem passou para 8. É a primeira vez que eu a vejo. Então isso é provocado totalmente pelo uso de tela. Tem tratamento, até os 12, 14 anos a gente consegue reverter grande parte. Quanto antes, melhor. Consigo até zerar, já zerei miopia de 3, 4 graus, tá, negativos, e a gente já conseguiu zerar. Primeiro tratamento é tirar a tela. Primeiro tratamento mais rápido e mais barato. Aí depois existem outros tratamentos, você usar tampão, uso de óculos e colírio. E agora falando sobre outros problemas oftalmológicos com criança, por exemplo, estrabismo, algumas outras doenças, que sinais que os pais devem ficar atentos com relação à visão da criança e procurarem um médico? Eu recebo muitos pais de primeira viagem, primeiro filho, na clínica, meu filho está com o olhinho desviando, é o estrabismo. É muito comum até 1 ano, 1 ano e meio, que a visão está sendo formada. Tá? Então a criança força, enxerga bem embaçado, 2, 3, 4 meses, ela enxerga embaçada e acaba forçando o olho e o olho acaba desviando. Na maioria das vezes, para dentro, fazer uma convergência do olho. Tá? Isso é muito comum, isso tende a passar. E desviou os dois, ou está desviando para cima, ou para fora, recorrente, está o tempo inteiro desviando, aí tem que procurar o oftalmo. Pode ser alguma coisa mais grave, alguma lesão atrás do olho, ou algum outro problema mais grave, tem que ser tratado com cirurgia, tampão, alguma outra coisa. Mas recém-nascido até 1 ano, 1 ano e 2, 1 ano e meio, desviar os dois é normal, os dois para dentro, isso é bem comum. Tá? Doutor Danilo, o senhor trouxe o exemplo de crianças com outras patologias, como, por exemplo, autismo, algumas outras doenças. Sim. Existe um tratamento diferenciado com essas crianças, até na questão do diagnóstico, de conversar com elas, entender o que elas estão enxergando ou não? Geralmente o paciente com autismo ou algum grau de TDAH, a consulta geralmente demora mais de uma. Tá? Nunca é na primeira vez que a gente vai diagnosticar se a criança precisa de óculos ou não. E tem alguns casos de autismo mais graves, que as crianças são mais agitadas. Eu faço de tudo para não tentar passar óculos, porque a criança vai pegar o óculos, vai tacar longe, quebra, cai, machuca. E geralmente a gente tem um tratamento especial, a gente tenta marcar numa hora mais específica do dia, a gente conversa com a mãe antes de marcar, meu filho é mais calmo depois do almoço, de manhã cedo é melhor. A gente tenta
marcar essas crianças nesses horários. A gente tem os aparelhos específicos, porque para ver o grau, por exemplo, a criança tem que ficar parada no aparelho. A gente tem um que ela não precisa ficar com a cabeça encostada no aparelho, é como se fosse uma foto de longe, para a gente poder ver o grau dela. Isso tudo é mais intuitivo para a criança e ajuda, tá? Para ver se precisa do óculos ou não. Doutor Danilo, com relação quando a criança tem o diagnóstico que ela precisa usar o óculos, a partir de que idade que a criança pode usar o óculos? Às vezes a gente vê, né, hoje em dia com as redes sociais, a gente vê até uns bebezinhos botando aquele óculos com um elástico atrás. Sim, não tem idade específica, tá? A maioria eu gosto de passar depois de 1 ano e meio, que é quando a visão está realmente formada. Mas já passei para 5, 6 meses, se tiver um grau muito alto, ou geralmente esses bebezinhos que tem um grau de estrabismo, tem algum problema atrás do olho, que o óculos acaba ajudando, tá? Mas não tem idade, tá? Desde o recém-nascido até o idoso, tá? O óculos não é só para enxergar melhor, o óculos ajuda no estrabismo, ajuda em várias outras coisas. A gente tem visto com relação a óculos, esses óculos com lente com filtro para luz azul. Ajuda, resolve, não adianta? Várias pessoas me perguntam isso na clínica e eu sou bem enfático quanto a isso. Tudo que eu tenho na clínica eu uso, todos os colis. Colírio para glaucoma, eu uso, sim, já pinguei uma vez, porque quando eu passo para o paciente, eu tenho que saber se ele arde ou não, tá? Então, anestésico, já pinguei no meu olho para saber se vai arder ou não, eu falo ao paciente, vai arder um pouquinho. Eu dou o colírio do tratamento do glaucoma para o paciente, ou de um antibiótico, e eu falo, não, esse não arde, fica tranquilo, esse aqui arde. O filtro azul eu nunca usei, tá? Vou ser bem sincero. Eu nunca usei esse óculos, ninguém nunca me deu nenhuma ótica e eu não vou lá comprar porque eu não vejo necessidade. Já saiu um estudo, eu tenho até no meu Instagram esse estudo, se eu não me engano, são universidades dos Estados Unidos e da Alemanha, falando que proibiram essa venda desse óculos de filtro azul porque estava causando câncer no olho. A Anvisa liberou tem pouco tempo esse óculos, tá? Então no Brasil é permitido, tá? Acredito que ela tendo liberado há pouco tempo, ela não vai proibir agora, tá? Mas eu particularmente nunca usei. Minha mãe comprou, eu operei minha mãe não usa óculos, ela comprou e não gostou, viu que não tinha diferença alguma e não usa. Uhum. E agora a gente entrando um pouco na questão do assunto da catarata. Sim. A partir de que idade que a pessoa deve fazer o exame para poder diagnosticar a catarata? Então, existem cataratas, vários tipos de cataratas, tá? A gente já teve que operar criança recém-nascida com catarata, tá? Porque a visão dela vai se desenvolvendo, se ela não operar, vai ter uma baixa de visão muito grande naquele olho, então, recém-nascido. A gente operou ano passado 2 crianças que tiveram trauminha, um ano passado e outro só conseguiu operar esse ano. 2 crianças que tiveram traumas no olho, tá? No colégio, uma por borracha, a outra por lápis. Teve trauma no olho, um exemplo de catarata que ela acontece antes, precoce, é trauma, tá? Tiveram traumas no olho, 6, 7 meses depois tiveram que operar a catarata. E no paciente mais idoso é quando estiver comprometendo a visão. Eu trabalho no SUS também de um município aqui perto, e eu recebo muitos pacientes querendo operar a catarata. Mas operar a catarata não é fácil. Operar um olho é uma estrutura, é um órgão muito pequeno. Você operar é muito complexo. Quando você opera, você está operando com as 2 mãos, os 2 pés ao mesmo tempo, de máscara, no microscópio, aquele embaço o tempo inteiro, é foco. Então, é muito complicado operar uma catarata. E os pacientes de 60, 70 anos querem operar, meu vizinho operou, ficou bom. A minha indicação, quando a gente bota o paciente para enxergar, a gente tem uma tabela. Então, ali tem um limite. Enxergou abaixo daquele limite, no caso, acima, está enxergando ruim, aí eu indico a catarata, tem um limite. Mesmo correção. Se o óculos resolver, eu não indico. Só se o paciente particular, não gosta de usar óculos, não quer usar óculos, aí a gente opera. Tá? Mas pelo SUS, por exemplo, só quando o óculos não está resolvendo mais naquele limite que eu falei. Doutor Danilo, pelo que o senhor falou, o senhor acha que as pessoas estão operando catarata sem ter necessidade? Sim, muito. Tá? Muito sem ter necessidade, com certeza. Tá? Ainda mais no público. Por motivos que não cabe falar aqui, mas que operam com certeza sem ter necessidade. E os problemas que eu vejo são imensos. Tá? Porque não opera 5 por dia. Tem um mutirão, isso não existe. Você pegar um caminhão e operar a catarata. Tá? Aquilo é muito complicado. Ontem atendi Dona Terezinha, foi minha penúltima paciente da noite ontem. Ela operou a catarata, teve uma infecção dentro do olho e está cega, praticamente cega do olho. Tá? Porque você opera ele no mutirão, você vai fazer revisão, não tem revisão direito, o paciente não entendeu direito como que é a catarata,
É um órgão, é uma estrutura muito pequena, é delicado. Se tiver uma infecçãozinha, você tem que internar o paciente, fazer antibiótico na veia, no olho. É tudo muito complicado. Eu falo para os meus pacientes que é muito mais fácil operar um coração, salvo as proporções. O coração, o paciente morre. Mas é muito mais fácil operar o coração do que um olho. Tá? O coração tem, sei lá, tem 30, 40 centímetros. Um olho é milímetros. Então, é muito complicado operar um olho. Com relação, o senhor falou do cuidado após a cirurgia de catarata, quais são os principais cuidados que a pessoa deve ter após a cirurgia para poder ter um bom resultado? Primeiro é pegar os colírios de forma correta. Você vai receber uma receita, dependendo de cada médico, antibiótico, anti-inflamatório, corticoide. Higienização, tá? Tem que ter higiene muito boa do olho, lavar o olho. Tem gente que fica com medo de lavar o olho e volta no dia seguinte com o olho ainda cheio de sangue da cirurgia, tá? Isso é muito importante. Pegar peso, baixar a cabeça, atividade física, prender o espirro, nada disso pode, tá? Aí, de acordo com as revisões, faz a revisão D1, D7, geralmente D20, D30 e D30, se tiver tudo bem, te libera. A catarata, depois de operar, ela pode voltar? A pessoa pode ter catarata de novo? Não, essa é uma pergunta muito frequente. Não. A catarata, ela acontece no cristalino, tá? É uma estrutura que tem no meio do olho que ela fica envelhecida, tá? Ela é totalmente transparente quando a gente é mais novo e vai envelhecendo, igual a nossa pele. A pele de um bebê é diferente da minha, que é diferente de um paciente de 60, de um paciente com 90 anos, tá? Ela vai ficando mais enrugada, vai ficando mais áspera, perde água, perde nutriente. E o cristalino lá atrás acontece a mesma coisa, ele vai ficando mais opaco, ele fica opaco. Então, quando você opera a catarata, você tira essa estrutura do olho e coloca uma lente lá atrás. Você calcula o grau do paciente, coloca geralmente essa lente atrás com o grau do paciente, para o paciente parar de usar o óculos, e não tem como voltar a catarata. O que acontece, às vezes, quando é sujar. Por que que suja? Quando a gente opera a catarata, a gente quebra esse cristalino para poder tirar ele. Como se fosse só um exemplo grotesco, um aspirador de pó. A gente quebra, aspira tudo. Muitas vezes fica migalhas lá dentro, que a gente não consegue ver. Aí depois elas pegam e grudam na lente que a gente botou lá dentro. E a gente faz um laser e limpa. Então, uma vez que limpou, isso também recebo muito no meu consultório. Ah, já limpei a lente, quero limpar de novo. Não. Uma vez que limpou a lente, nunca mais limpa. E uma vez que teve catarata naquele olho, operou, nunca mais volta. Doutor Danilo, uma dúvida, por exemplo, com relação às pessoas às vezes falam sobre a qualidade da lente. Existe realmente essa diferença entre a qualidade da lente e ela faz diferença para o paciente? Sim, existem lentes nacionais, lentes importadas, e as importadas americanas e alemãs hoje estão chegando bem forte no mercado. Existem vários tipos de lentes, tá? Existe lente esférica, lente que tem 3 tipos de graus, médio, perto, médio e longe. Isso tudo interfere. A maioria das pessoas que operam, por exemplo, numa lente nacional, ela vai continuar usando óculos. Por isso que eu falei que pelo SUS eu só indico quando a visão está muito ruim. Porque você vai colocar uma lente no SUS, você vai continuar usando óculos de longe. Então você vai operar a catarata e vai continuar usando óculos. Então, a minha intenção é sempre deixar a pessoa usar o óculos. O óculos já resolveu, aí você opera. Está enxergando muito embaçado, aí você opera. Mas tem sei lá, infinitas números de lentes e qualidades hoje no mercado. E agora falando sobre a cirurgia refrativa. O que é a cirurgia refrativa? Como ela é feita e para que ela serve? A cirurgia refrativa tem evoluído muito no mercado, tá? Antigamente era um tipo de cirurgia que era bem, posso falar, bem grotesca. A gente pegava a córnea, que é a estrutura que tem fora do olho, e cortava ela toda e mudava a estrutura da córnea e melhorava o grau. Hoje elas são feitas a laser, tá? Tem 3 tipos de cirurgia. Faz na córnea, que é a parte de fora do olho, uma parte transparente que a gente tem na frente do olho, e ela para tirar o grau, tá? Ela tira a miopia, o astigmatismo, até 4 graus de astigmatismo, 12 de miopia, se não me engano, 8 de hipermetropia. E a pessoa fica livre do grau. Hoje em dia está se evoluindo cada vez mais, existe um laser chamado Fianto segundo, a gente está até querendo botar na clínica. Ele tira também a presbiopia. O que é presbiopia? É a visão cansada depois dos 40 anos, o grau de perto. Tira, mas por um determinado tempo, 6 a 7 anos. Depois, essa presbiopia volta. Tá? Mas é uma cirurgia totalmente segura, não é invasiva, não é dentro do olho, é do lado de fora, é bem tranquila, dura em média 15 minutos. E ela pode ser feita a partir de que idade? Geralmente se indica a partir de 18 anos, tá? Tem que ser maior de idade e o grau tem que estar estabilizado. Como que o grau vai estar estabilizado? Você no seu oftalmo e mantendo o grau ali pelo menos 1 ano, o mesmo grau. E isso eu falo muito com meus pacientes. Geralmente as pessoas não vão no mesmo oftalmo. Então guarda a receita do óculos antiga.
Antigamente eu pedia para os pacientes mandarem por e-mail. Hoje não, tira uma foto, manda para o WhatsApp, para o pai, para a mãe, para o namorado, para o irmão, porque o telefone te acaba perdendo, é assaltado, e aquela foto vai estar lá. Aí ano que vem você vai na consulta com outro oftalmo, meu grau antigo era esse. Aí você vê, ó, está estabilizado. Tem mais de 18 anos, aí pode operar. Mas mesmo tendo as suas vantagens, mas existe algum risco de fazer ou normalmente não existe risco envolvendo essa cirurgia? Sim, antes a gente tem que fazer uns exames, tá? Você tem que ver, igual eu falei, a córnea ela tem uma curvatura. Então é obrigado a fazer um exame para você ver a curvatura da córnea e a espessura. Se ela for muito fina, você fizer, corre o risco de romper e vai romper a córnea e você vai ficar cego. E o risco é uma cirurgia como outra qualquer, uma cirurgia muito tranquila, um laser, uma luz no olho, mas tem todo o risco. Se o paciente não fizer o repouso e usar os colírios de forma adequada, não tiver a higienização correta, vai pegar uma infecção, pode ter algum problema, mas é mínimo. Eu, particularmente, nunca vi. Doutor Danilo, agora falando da saúde ocular de uma forma geral, Sim. Quais são os principais cuidados que a pessoa deve ter durante a vida para evitar problemas oftalmológicos? Primeiro cuidado é não coçar o olho, tá? Isso é batido muito em congresso, principalmente em congresso de oftalmopediatria, não coçar o olho. Tá, meu filho, se não está coçando o olho, segura a mão dele, não vai coçar, brinca com ele para ele esquecer aquilo, porque coçar o olho dá vários problemas no olho. A córnea, ela é gelatinosa, ela é mole, você coçando o olho, você pode fazer uma doença chamada ceratocone. O que é ceratocone? A córnea ela tem formato arredondado, tá, abaulado. Ceratocone, você coçando o olho, essa córnea pode ficar no formato de um cone. Cerato vem do grego, córnea, cone, igual cone de polícia. Então essa córnea fica com formato de cone. Uma doença bem complicada de tratar. É só cirurgia e é muito chata. Os outros cuidados, hidratação, higienização e procurar o oftalmo no mínimo uma vez por ano. Quando a gente um problema comum, né, que a gente costuma ter até nessa época do ano é a questão da conjuntivite. Eu queria que o senhor falasse o que é ela, se existem vários tipos e qual o tratamento mais indicado. Sim, existem 3 principais tipos de conjuntivite, tá? A que eu recebo mais na minha clínica é alérgica, por conta da região aqui, por conta do vento, clima. Muitos pacientes vão morar do Rio, viram morar aqui, que venta muito, então tem muito paciente que tem alergia, aqui tem muito mofo, tá? É alérgica. O que é conjuntivite alérgica? Vai dar hiperemia conjuntival, o olho, a parte branca do olho, tá? A esclera vai ficar vermelha e vai dar vontade de coçar. Você vai ter muito prurido. Vai tratar como? Com colírio antialérgico, soro gelado, isso tende a passar com 4, 5 dias. E não é contagiosa, não é passar da mãe para o filho. Existe a conjuntivite viral, tá? Também tem muita na região, geralmente cursa com dor de garganta, febre, coriza. O olho, a parte branca do olho vai ficar vermelha e vai ter secreção geralmente esbranquiçada, transparente. E a mais grave que é a bacteriana, tá? Essa é a mais chata de tratar. Sai muita secreção amarelada do olho, viscosa. O paciente tem sensação de areia no olho, é um incômodo muito grande, incha as pálpebras e dura mais ou menos 7 a 10 dias, tá? Os tratamentos para bacteriana é colírio, tá? De antibiótico. Para viral, só lubrificante. A viral e a bacteriana são contagiosas, passam de pessoas para pessoa, tá? Não passa falando perto, tá? Passa pela pessoa botou a mão no olho, vai botar a mão na maçaneta, em menos de 30 segundos botou a mão na maçaneta de novo, botou a mão no olho, coçou o olho, apertou a mão da outra pessoa, passa assim, tá? E dura mais ou menos a fase de contágio de 5 a 7 dias. Doutor Danilo, quando a gente fala sobre visão, né? Visão é um dos principais, até quando a gente fala com medo, né? O medo das pessoas de perder a visão, que a visão realmente ela tem um papel fundamental nas nossas vidas. E acredito que no consultório o senhor lida muito também com esse lado da emoção das pessoas. Eu queria que você falasse qual foi um caso desafiador que você teve, um paciente que você atendeu, que te emocionou esse processo de cura, de tratamento, algum momento marcante na sua trajetória. Posso falar 2? Pode sim. Eu estava na fase ainda da residência, operava com o Dr. Fernando Luiz, um abraço, não sei se ele vai ver, ele mora em Petrópolis, e era um paciente que ele tinha uma baixa visão muito grande pela catarata e tinha um filho, nunca tinha visto o rosto do filho. A gente operou ele, eu acompanhei o Dr. Fernando, tinha entrado na cirurgia, a gente operou ele, e no dia seguinte ele voltou chorando, a gente não entendeu. A gente ficou ali conversando com ele, tentando conter o choro dele, nem podia estar chorando tanto contra a cirurgia, mas a gente descobriu que era porque ele tinha visto o rosto do filho pela primeira vez. E isso foi bem marcante.
E a outra é uma paciente, Sara, de Guaba, um abraço para Sara, virou amiga, tá? Ela tinha 14, 15 anos, hoje deve estar com os 18, 19. O pai e a mãe viraram meus amigos, dão um presente pro meu filho. E ela chegou para mim com uma indicação de transplante de córnea. Por quê? Estava com uma cicatriz, não lembro o motivo da cicatriz, e estava com uma baixa de visão muito grande nesse olho. Eu conversei com ela, a gente fez a anamnese toda, o quadro clínico, trouxe ela para minha clínica, atendi de graça na minha clínica e propus um tratamento para a mãe. Tá? A mãe não tinha condições de pagar a consulta, de fazer um laser no olho, e propus. O que eu fiz? Fiz uma raspagem na córnea. Tá? A córnea, essa parte transparente na frente do olho, são 3 camadas. Fazendo pelo exame, eu percebi que a cicatriz dela era na primeira e na segunda camada. Então eu propus para a mãe tratamento antes de mandar para o transplante de córnea, porque é um transplante de órgão. Você vai pegar a córnea do paciente que faleceu, botar uma menina de 14, 15 anos, vai ter que pingar colírio, tomar remédio para o resto da vida, a chance de errada é imensa. Então eu raspei o olho dela, a córnea, levemente, ela voltou várias vezes na clínica, fez 2 ou 3 vezes a raspagem. Conclusão, 3 meses depois, o olho que eu raspei é melhor do que o outro. E ela é totalmente grata, virou amiga pessoal. Tá? Esses são os 2 casos que sempre marco, sempre uso na clínica como exemplo. Doutor Danilo, você também tem um lado social na sua vida, uma preocupação que você tem com relação ao lado social. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, nem sabia que ia tocar nesse assunto. Eu faço uma campanha na minha clínica, não é campanha, é uma consulta. Sempre tive isso, meu pai sempre me ensinou que a gente tem que retribuir as coisas. Tá? Sempre cresci assim, tentando ajudar as pessoas. Minha esposa fala que isso nem sempre é bom, tá? Porque de vez em quando eu dou até o que eu não posso, que eu não tenho. E comecei a fazer essa campanha no final do ano, esperei passar a eleição, tá? Para ter começado antes, ano passado, mas como era ano de eleição, achei que as pessoas pudessem confundir. Eu até me pedi também para a eleição, então eu esperei passar. A eleição foi em outubro, ia começar em novembro, mas foi meu aniversário em novembro, no final do mês. Esperei e comecei em dezembro. Como que é? Eu atendo 20 pessoas, um dia no mês, perdão, e essas pessoas pagam o valor que elas puderem. Se quiser pagar R$1, paga R$1, se quiser pagar 2, se não quiser pagar nada, não vai pagar nada. Eu peço para elas levarem alimentos e roupas, tá? E tudo convertido nesse dia, tanto o alimento, a roupa e o dinheiro, eu dou, tá? Tudo. A gente doou agora, essa semana, a gente conseguiu mais de 40 quilos de alimento, 3 ou 4 sacolas de roupa e sapatos, tá? Se quiser levar brinquedos, levam. Como que é a marcação? A marcação é feita numa sexta-feira de manhã, que é um dia que eu não estou na clínica, então fica menos movimentado. É sempre presencial, porque pelo WhatsApp, pelo celular estava dando confusão, então é sempre presencial. As 20 primeiras pessoas vão ser atendidas no último sábado do mês. Tá? A gente atende essas 20 pessoas no último sábado do mês. Precisa fazer exame de fundo de olho, retinografia, campo visual, OCT, qualquer exame, é tudo feito nesse dia, ou eu marco para outro dia, tudo sem cobrar nada, tá? A pessoa paga o valor que ela quiser e isso não tem nada político, não tem nada, totalmente para tentar ajudar as pessoas. Realmente, ontem eu levei para a Patrícia, que era uma moça que ela tem trabalha no colégio, na fazendinha, e onde ela trabalha está em área de risco, a gente não consegue entrar. Então eu levei para ela 4 bolsas, cestas básicas, e ela me mandou a foto de uma senhora, até postei, sorriso daquela senhora, não tem preço. Tá? E ela falando, mandou um vídeo, eu não postei o vídeo, falando, olha, não tinha que comer hoje, vocês trouxeram meu almoço de hoje. Então isso não tem preço. Doutor Danilo, eu queria agora que você deixasse um recado para quem está pensando numa carreira e para quem está pensando de ir por essa área da medicina, da oftalmologia. Fiquei até emocionado de falar. A medicina é muito bom, tá? Igual eu falei no começo, eu fui para outra carreira e voltei, porque para mim fazer medicina tem que fazer porque gosta, tem que fazer porque tem amor, quer ajudar a pessoa. Hoje você vê muita gente fazendo pelo dinheiro, tá? A gratificação financeira é boa? Já foi muito melhor. Eu falo isso para os pacientes que fazem medicina, já foi muito melhor. Hoje não é tão boa, a gente não é tão bem remunerado porque tem os planos de saúde hoje, então eles pagam muito pouco. É uma carreira muito boa, tá? Não posso reclamar da vida que eu tenho, mas eu trabalho de segunda, já trabalhei de segunda a segunda, minha esposa que pediu para eu sair de onde eu trabalhava domingo. Chego em casa às 11 horas, meia-noite, tá? Começo a trabalhar 8 horas da manhã, então eu trabalho muito. É uma área muito gratificante, tá?
a medicina, principalmente esses 2 casos que eu contei, que você ajuda as pessoas, você pode ser cardiologista e salvar uma vida. Trabalhei anos em pronto-socorro, adoro trabalhar em emergência, salvei N vidas, o paciente chega parado, que a gente faz assim, o coração bater e você faz ele voltar, tá? Então isso não tem preço. Mas também tem a parte ruim, tá? A parte ruim é que você trabalha no pronto-socorro, tipo pacientes que chegaram para mim e faleceram, infelizmente isso marca também, tá? A parte ruim também é que estão se formando vários médicos, muitas faculdades de medicina hoje, e as pessoas querem fazer por dinheiro e não é uma faculdade fácil. Você vai lidar com a vida da pessoa. Então, é uma coisa bem difícil. Se você está disposto a fazer a faculdade de medicina, faça por amor, estude, lá na frente você vai ser recompensado, tanto emocionalmente quanto algum outro tipo de recompensa que você queira. E durante a faculdade, você vai escolher a parte que você quer. Eu entrei na faculdade que é na anestésio, tá? Meu pai é anestesista, então eu falei, você é anestesista, eu acompanhava cirurgia com meu pai, mudei porque a vida de anestesista é de plantão, sobreaviso, plantão, e eu não queria essa vida, com 60, 70 anos, trabalhando, dormindo fora de casa, deixando minha esposa e meu filho. Mudei para ortopedia, e quando chegou mais ou menos o 6º, 7º período, o Dr. Paulo Lemos, que era um abraço, Dr. Paulo, fez eu mudar de ideia, meu pai era anestesista dele, eu acompanhava a anestesia do meu pai com o Dr. Paulo. Fiquei vendo ele no dia a dia da oftalmologia, me apaixonei pela oftalmologia e fui para o oftalmo e me encontrei, é isso que eu amo, é isso que eu gosto de fazer. Doutor Danilo, e qual a sua rede social para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, tirar dúvidas, conhecer o projeto também? Minha rede social é Danilo TV Rolim, de Teixeira Valente Rolim, então é Danilo TV Rolim, ou Danilo Rolim Oftalmologista, tá? É a rede social que eu tinha particular, transformei na clínica, de vez em quando a gente posta até alguma coisa particular. Não é muito movimentada, que eu não pago nenhuma empresa, eu mesmo que movimento, tá? Danilo TV Rolim. Doutor Danilo, eu quero agradecer muito a sua participação no nosso podcast Saúde e Bem-Estar. Parabéns pela sua trajetória, pela sua escolha profissional, pela sua trajetória. E tenho certeza que deu para a gente tirar muitas dúvidas de quem vai assistir essa entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Prazer estar aqui. E fiquem ligados, até o próximo episódio do podcast Saúde e Bem-Estar.